neste quarto domingo do tempo da Páscoa, que no nosso calendário civil celebramos o Dia das Mães. No nosso calendário litúrgico, nós celebramos o Domingo do Bom Pastor. E hoje, então, rezamos por todas as vocações à vida religiosa, mas, sobretudo, a vocação à vida sacerdotal. Por isso, rezamos pelo Papa, pelos bispos, padres e diáconos da Igreja. E ao olharmos para esta liturgia de hoje, nós começamos então com a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que nestes dias nós estamos acompanhando como a comunidade ou as primeiras comunidades cristãs são formadas. De início ainda, nem se fala numa comunidade cristã, se fala no povo do caminho, na comunidade do caminho, porque era assim que os primeiros cristãos eram conhecidos, aqueles que estavam a caminho. E vejam que estas comunidades que vão nascendo, que são as comunidades primeiras, da primeira hora, elas passam por grandes tribulações e perseguições, porque logo depois que as comunidades, que Cristo morre, e que estas comunidades começam a surgirem, a dar os seus passos no anúncio, na continuação do anúncio do Evangelho, elas são perseguidas por causa do testemunho de Cristo. Eles começam a ser considerados como agitadores públicos, assim também como era o próprio Cristo visto. Eles são considerados como agitadores públicos e, por isso mesmo, os judeus, mesmo aqueles que já estavam num processo de conversão, eles perseguem a comunidade, a igreja nascente. Mas vejam, e para mim isso que é o bonito quando nós olhamos para estas comunidades, que a perseguição que nasce, que surge ali naquele momento, não é o empecilho para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o Evangelho que é nosso Senhor Jesus Cristo, não é empecilho para que esse Evangelho deixe de ser anunciado. Pelo contrário, e é isso que a primeira leitura faz questão de enfatizar para nós, que o empecilho, a perseguição, que todo o tormento que aqueles discípulos, que aqueles apóstolos começaram a sofrer, é como que fosse a motivação também para o anúncio do Evangelho. Vejam, e assim termina a primeira leitura, que havia naqueles discípulos a alegria e o Espírito. Olha como é que é dito, havia a alegria e o Espírito. Para a comunidade nascente, a perseguição era somente mais um meio para eles se sentirem impulsionados a anunciar o Evangelho. E por isso mesmo o Espírito os acompanhava para que o Evangelho não morresse, para que a pregação não parasse. Se vocês tomarem em casa, e tiverem curiosidade, quiserem tomar o livro dos Atos dos Apóstolos, como nós fizemos aqui hoje na primeira leitura, vocês vão notar como é forte o anúncio do Evangelho. Vocês vão perceber que os discípulos, e depois nós vamos ainda até mesmo acompanhar também o martírio dos primeiros cristãos, eles eram martirizados em nome de Cristo. E este martírio, que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, eles morriam alegres por saberem que a sua missão fora cumprida, que todo o anúncio do Evangelho, mesmo em meio às perseguições, eles cumpriram isso com muito vigor. E aqui, então, já nasce uma primeira indicação para nós nesta liturgia, a força do anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo, a força do anúncio do Evangelho. Isso é para nós um incentivo. Olhar os Atos dos Apóstolos não é dizer que nós vamos voltar àquelas comunidades primitivas e vamos fazer tal qual eles fizeram. Não é isso que a liturgia nos ajuda, não é isso que a liturgia nos impulsiona, mas nos impulsiona e nos ajuda a compreender que a comunidade, ela traz em si, porque é próprio de Cristo, o bom pastor, a força para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é próprio da comunidade.
Não é próprio da comunidade ou da comunidade nascente ter uma igreja cheia, uma igreja bonita. Não é isso. Isso não é o próprio da comunidade. Claro que isso faz bem e deve ser feito mesmo, porque nós não vamos olhar para aquela comunidade se nós não podemos olhar no seu modo de ser. No todo, também nós não vamos olhar nessa parte que não tinha uma igreja naquele primeiro momento, mas a igreja mais forte era o povo, e esta igreja então era quem anunciava o evangelho, era quem fazia chegar mais longe a palavra de Deus. Então nós queremos beber nesta fonte, nós queremos olhar para estas comunidades e daí tirar o impulso para nós fazermos hoje, para fazer então que a palavra de Deus chegue mais distante, chegue mais longe. E vejam que este mesmo povo que anunciava em meio à perseguição, passava também por tribulações, passavam por sofrimentos, passavam por limitações e limitações mais profundas, porque o contexto em que nós vivemos hoje não é o contexto daquela época. É verdade que em alguns lugares os cristãos ainda morrem por causa da palavra de Deus. É verdade que em alguns lugares os cristãos são perseguidos, em lugares que, por exemplo, a fé cristã não é uma realidade, ainda é perseguida. Mas hoje, em nosso tempo, pelo menos aqui em Açu, a gente não escuta dizer que alguém morreu porque pregou o evangelho. A gente não escuta dizer isso. A gente não escuta falar que nos bairros periféricos as pessoas morrem por causa do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi e falou sobre nosso Senhor. Não, não existe isso. Pelo contrário, as pessoas carecem desta palavra. As pessoas carecem deste anúncio, as pessoas carecem de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e até lamentam porque nós não assumimos o nosso apostolado, nós não assumimos a nossa missão de evangelizadores, de continuadores da obra salvífica de Cristo. As pessoas sentem falta e têm necessidade disso. Então, parece-me que a primeira indicação do evangelho de hoje é esta: que nós precisamos, em meio às tribulações, assumir o anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. E vejam que num projeto hoje, não só da nossa igreja diocesana, mas da nossa igreja no Brasil, fala-se de comunidades missionárias, pequenas comunidades missionárias, que assumem de fato a missão. E nós queremos ser assim, uma comunidade em saída, uma igreja em saída que anuncia o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, uma igreja que não está acomodada, não está enfraquecida, desanimada dentro das paredes ou entre as paredes, mas uma comunidade que tem também o desejo de sair e anunciar a boa nova. Então, essa é a primeira indicação que nós olhamos na primeira leitura de hoje. E aí, então, nós vamos, de fato, para o evangelho que foi proclamado, que fala do bom pastor. E vejam que quando nós ouvimos esse evangelho, um pequeno trecho da carta, do capítulo 10 de São João, alguns versículos, começa dizendo isso, um pouco da escuta de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim ele diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu os conheço e elas me seguem. Olha que coisa bonita já encontramos no evangelho, escutar a voz do pastor. Hoje, o Papa Francisco, meditando sobre o evangelho, ele nos chamava à cultura da escuta, a sermos atentos à voz de Cristo, a sermos atentos à voz do bom pastor, do pastor supremo que fala aos nossos corações. Por vezes, nós nos distraímos quando olhamos e quando queremos ouvir a voz do Senhor. Estamos desatentos a esta voz. Por vezes, nós não escutamos a voz de Cristo que nos fala. Somos desatentos. E Ele continua falando aos nossos ouvidos e ao nosso coração. Precisamos estar atentos a esta voz. Precisamos estar atentos ao clamor do Senhor que faz a sua igreja. E aí, nós não conseguimos discernir a voz de Cristo. E, por vezes, nós não escutamos e discernimos a voz de Cristo, porque também nós não criamos o hábito ou a intimidade com esta voz. A voz de Cristo, por vezes, é uma voz estranha, é uma voz distante, é uma voz que se confunde entre as outras vozes, entre os outros clamores. Por que isso acontece?
Porque, por exemplo, não sei se é a realidade de todos ou se é a realidade de vocês, mas como é o cultivo da escuta da palavra de Deus em nossas casas? A relação que nós estabelecemos com Cristo é somente esta aqui na liturgia? Claro, já é muita coisa, e talvez até a maior de todas, mas nós precisamos ainda cultivar a intimidade com a palavra de Deus em nossas casas. Vejam que tem um tempo, e tenho certeza que os outros padres falavam, e tem um tempo que eu venho repetindo isso, a escuta atenta da palavra de Deus em nossas casas, criar um ambiente de oração em nossos lares, criar uma mística para a escuta do Evangelho, da palavra de Deus em nossa casa. Quantas vezes na semana, no mês ou mesmo no dia, nós paramos para nos entreter com a palavra de Deus? Nós paramos para nos entreter com a palavra de Cristo? Quantas vezes em nossa casa nós paramos para tomar a Sagrada Escritura e ler pelo menos, como se diz, ler pelo menos um salmo? Quantas vezes nós fazemos isso? Qual é o nosso hábito com a palavra de Deus? Se, caríssimos, este hábito já é uma vivência, já é uma realidade em nossas casas, nós conseguimos sim discernir a voz de Cristo, nós conseguimos sim discernir a voz do bom pastor. Mas se isso ainda não é um hábito, a palavra de Deus sempre passará despercebida em nossas vidas, a voz de Cristo sempre passará despercebida, nós não conseguiremos discernir o Cristo que nos fala. E aí então, por qualquer coisa, nós vamos nos distrair. Por qualquer coisa, nós vamos perder a nossa direção. Quando a voz de Cristo, quando a palavra de Deus é uma realidade, nós não nos perdemos fácil, não. Não é qualquer voz que nos engana, não é qualquer chamado que nos atrai e nós deixamos tudo e seguimos. Pelo contrário, nós só seguimos o Cristo porque nós conhecemos a sua voz, nós conhecemos qual é o centro da nossa vida. E eu tenho dito mais ainda, se nós pensarmos assim, qual é o lugar na nossa casa que está a palavra de Deus? O livro sagrado mesmo, a Bíblia. Qual é o lugar onde está esta Bíblia? E aí podemos até radicalizar, na nossa casa tem uma Bíblia? Aonde nós podemos cultivar a intimidade com a palavra de Deus? Aonde está a Bíblia em nossa casa, diz também qual é a nossa relação com ela. Se eu chegar numa casa e encontrar uma Bíblia com a frente amarelada e as outras páginas em branco, eu vou dizer, aqui não tem intimidade com a palavra. Porque quando se tem, as pontas da Bíblia ficam todas amarelas, não é o meio que fica amarelo, é a ponta que fica amarela. Então aqui, caríssimos, é só uma ilustração para nos dizer o quanto é necessário cultivarmos uma intimidade com a palavra, o quanto é necessário nós nos entretermos com Cristo que nos fala, e nos fala na Sagrada Escritura. É necessário isso. Caríssimos irmãos, eu já disse isso em outros momentos também, em nosso tempo não dá mais para a nossa intimidade com a palavra ser a leitura que nós ouvimos na missa. E que por vezes, quando nós saímos daqui, se alguém perguntar qual foi a palavra que foi proclamada, nós não sabemos dizer. A nossa intimidade não pode ser essa. A nossa relação com a Sagrada Escritura não pode ser simplesmente eu ouvi dizer que é assim. Não pode ser mais. Em nosso tempo não nos cabe mais isso. Isso é muito forte, e isso tudo nasce, caríssimos, do que significa ouvir a voz do bom pastor. Ouvir a voz do bom pastor. E por isso, ele continua o Evangelho, dá até para a gente meditar todos os versículos desse Evangelho, mas continua o Evangelho dizendo, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, para que elas não se percam, eu dou a minha vida, e a vida eterna. E aqui existe, logo no finalzinho, nos diz sobre esta ideia de Cristo. A ovelha é de Deus, mas é também de Cristo, porque Ele e o Pai são um. Nós somos um, diz o próprio Cristo. Caríssimos, Cristo também quer ser um conosco. Cristo também quer ser um com cada um de nós. Cristo também quer ter esta relação com todos nós.
E ele já deu um passo, isso porque a iniciativa é sempre dele. Ele já deu um passo em nossa direção. No entanto, falta o nosso passo ainda. E vocês vão dizer, mas padre, eu estou aqui na igreja, eu digo, graças a Deus, bendito seja Deus por você que vem à missa, que participa da liturgia, mas nós temos uma semana, e nós sabemos disso, que uma semana sem missa é uma semana sem graça, mas a graça quer ser e perpetuar em nossas casas, a graça de Deus quer perpetuar na nossa vida, e precisamos então criar essa intimidade, para que nós estabeleçamos uma relação de intimidade. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo eu tenho uma relação de intimidade com o Pai e o Pai comigo, e nós com o Pai e com o Filho. Qual é a nossa relação? Podemos dizer assim, eu sou íntimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou íntimo de Deus, a minha família é íntima do Pai, é íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, ou a nossa ainda, podemos dizer, que a nossa relação é uma relação de colegas, que a gente vê de vez em quando, que a gente vê no domingo, espera o próximo domingo de novo para ver o meu colega, ou a nossa relação é uma relação de amizade, que em todo tempo, em todo instante eu estou com ele. Caríssimos irmãos e irmãs, se bem que nem a amizade a gente não está a todo momento, né? Mas aqui no sentido de relação, né? De proximidade, de afetos. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos pedir a Deus hoje, nesta liturgia, a graça de ouvir a voz do Senhor e de seguir esta voz. Não seguir as vozes estranhas, as vozes que ecoam, mas não dizem nada. Ouvir e seguir os passos do Mestre. E por isso nos tornarmos um com Cristo. Agora, eu queria ainda olhar para uma outra coisa no Evangelho de hoje. Cristo é o bom pastor. E daqui nasce a ideia de pastoral. E pastoral é cuidado. Pastoral é estar atento à realidade da comunidade. Porque aqui nós não vamos pastorear ovelhas. Eu não sou pastor de ovelhas. Às vezes até brinco, que eu digo que eu sou pastor de ovelhas, né? Mas eu não sou pastor de ovelhas, eu sou pastor de almas. E a pastoral também cuida de almas, né? Por isso somos chamados em Cristo a cuidar das almas. E por isso nós fazemos pastoral. Por isso nós formamos grupos, formamos ministérios para que possamos cuidar de almas. E por isso, nessa liturgia, eu quero pedir a Deus a graça de que também nasça e brote em nossos corações o desejo por fazer parte de uma pastoral, por assumir uma pastoral, um compromisso na igreja para que sejamos cuidadores de almas. Nós estamos numa luta agora constante para reerguer, para dar força à pastoral familiar. Quantas famílias nós temos aqui? Quantas pessoas nós encontramos na comunidade, mas nós temos dificuldade de cuidar da pastoral familiar, porque nós não encontramos membros, porque batemos na porta de um, na porta do outro, e diz, padre, eu não posso não, eu já estou com o meu dia cheio, não tem mais espaço para pastoral familiar na minha agenda. Olha, o quanto é necessário cuidar das nossas famílias. O quanto é necessário cuidar das almas dos nossos filhos, maridos, esposas. E também os nossos idosos. O quanto é necessário. Aí está a pastoral familiar. Então poderia alguém dizer, padre, eu também quero ser cuidador de alma e eu vou estar na pastoral familiar. A pastoral familiar é só um exemplo das pastorais que nós queremos e sentimos que deve cuidar de almas. Existem tantas outras pastorais em nossa comunidade que, se nós olharmos, vão dizer, olha, precisa de uma ajuda também. Vejam, cuidar de crianças na pastoral da catequese. Aqui também são almas que precisam ser cuidadas, que precisam de pastores, que precisam de pastoras que possam ir ali cuidar daquela pastoral. Então, caríssimos irmãos e irmãs, hoje eu queria também pedir, fazer um grande pedido, fazer uma súplica a vocês, insistir com isso,
procure uma pastoral, depois pode me procurar ou procurar qualquer membro da comunidade. Se ainda você não faz parte de uma pastoral, peça, eu quero cuidar de almas nessa pastoral. Eu quero cuidar de alma na pastoral familiar, na pastoral da catequese, na pastoral litúrgica. Eu quero cuidar de almas nessas pastorais, porque eu também entendo que o pastoreio de Cristo é o meu pastoreio. Então, esse é o outro pedido que eu queria fazer a vocês nessa liturgia, quando nós estamos falando do bom pastor, porque não dá para nós olharmos para o pastoreio de Cristo e achar tão bonito. Olha como Cristo dá a vida pelas ovelhas, olha como as ovelhas escutam a voz de Cristo, quando eu não entendo ainda que eu também preciso ser um pastor, que eu também preciso ser uma pastora, que eu preciso cuidar da minha comunidade, que eu preciso fazer com que as almas, trabalhar para que as almas não se percam. Então, caríssimos irmãos e irmãs, neste dia, vamos sair da igreja hoje convictos de que eu preciso cuidar das almas, que eu preciso assumir um compromisso na minha igreja, que eu não quero só ser um telespectador, não quero ser somente uma assembleia, eu quero ser uma assembleia ativa que assume a missão. E aí, então, a última minha fala de hoje é sobre as pastoras que são as mães. As mães também são pastoras e assumem a mais bonita e altíssima das vocações, cuidar de nós que somos filhos e gerar para este mundo filhos, gerar para a vida filhos. Esta é a última palavra de hoje. Eu fiquei pensando, porque eu falei lá na creche da tia Hermelina, eu falei aqui na praça ontem, e eu fiquei pensando nisso. A mulher não tem obrigação de ser mãe. Não existe uma cartinha que diga isso, a mulher tem que ter filhos. Não existe isso. Mas vocês, mulheres, assumem esta vocação. A trancos e barrancos, porque nós somos filhos e sabemos o quanto é difícil nos educar. O quanto é difícil dar uma boa educação civil, moral, uma educação dos afetos, de valores. O quanto é difícil isso. E vocês, mães, assumem isto com muita maestria. Se dedicam, se desdobram para que as crianças, para que nós filhos não nos percamos por este caminho, por esta vida. Então, hoje, nesta liturgia, eu também quero olhar para o pastoreio de Cristo e olhar para o pastoreio de vocês, mães, mulheres e mães, e as vós também, as tias que assumem esta missão. Que nosso Senhor Jesus Cristo continue tornando isso real em vossas vidas. Eu, na minha palestra lá na creche, minha fala lá na creche, eu observava como as crianças olhavam para as mães nos momentos em que elas se sentiam mais acuadas ali na frente para fazer uma dramatização. E daqui a pouco começavam todas a chorar e eu brincava, meu Deus, como é que essas professoras aguentam essas crianças o dia todo? E as professoras davam risada. Mas era engraçado, essa professora sacudia a criança, para de chorar, não sei o que, e aí de repente davam à mãe. Quando colocava no colo da mãe, acabava o choro. Olha que coisa bonita. O olhar da mãe para o filho, a criança que reconhece a mãe. Então, isso é um dom, isso é uma vocação, não é uma obrigação, é uma vocação. E toda vocação exige sacrifício e ela é dom. Por isso, então, Deus abençoe a maternidade. Deus abençoe as mães, as que já são mães, já estão aí já são avós, né? Então já geraram muito. Mas também Deus abençoe as meninas, as mulheres que vão assumir esta vocação, para que aprendam o que é transmitir afetos, sentimentos, valores, o que é transmitir também Deus para os seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada e a vossa mãe Maria sempre.